Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Marcela de Sociologia para mais uma aula e hoje é a nossa aula de número 16 sobre o Pierre Bourdieu. Já vou te deixar a dica para se inscrever no canal, assim você não perde nenhuma aula. E também na descrição aqui desse vídeo tem um link para o grupo do Telegram, onde você pode ter acesso a todas as apostilas, inclusive a da aula de hoje que está super completa. Vamos lá então, pessoal? Vamos lá então sobre o Pierre Bourdieu. E a frase que eu trago hoje é dele, que é: a função da sociologia, como a de todas as ciências, é revelar o que está escondido. Então, é fazer a gente sair do senso comum. Ele é francês, ele foi um filósofo de formação, mas também teve estudos na área da sociologia. E antes de começar a falar diretamente dele, eu quero deixar aqui para vocês que vários sociólogos, como o Max Weber e Durkheim, que é aí o tripé da sociologia, são exemplos de sociólogos que eles quiseram determinar como que o sistema de classes sociais ele é reproduzido, e eles acreditavam que estava estruturalmente essa reprodução ligada à economia, à propriedade, aos ativos financeiros. Porém, nos anos de 1970, Pierre Bourdieu ele alegou em um livro chamado Distinção que a questão é muito mais complexa, porque a classe social ela não pode ser só definida pela economia, mas também por outros elementos, como, por exemplo, os hábitos da classe social, que geralmente está associada a essa posição. Esse conceito de hábitos, claro, não com esse nome que foi dado pelo Bourdieu, mas esse conceito de hábitos, ele inicialmente foi discutido pelo teólogo Tomás de Aquino lá no século XIII, que tinha como teoria que as coisas que as pessoas querem ou até gostam e também a forma como as pessoas agem ocorrem porque essas pessoas pensam de uma certa maneira sobre si mesmo. Cada um de nós tem uma inclinação particular, ou, de forma mais simples, cada um de nós tem hábitos. Bourdieu ele vai desenvolver mais essa ideia do Tomás de Aquino. Por quê? Porque o Bourdieu vai definir hábitos como a corporificação das disposições socialmente adquiridas que levam os indivíduos a viver sua vida de modo similar aos outros membros do seu próprio grupo de classe social. Ou seja, uma pessoa ela vai saber o que é algo feio ou bonito, ao passo que uma pessoa de outra classe vai ver a mesma coisa como bonita ou como bacana. Ele sugere, o Bourdieu, que uma criança ela aprende essas coisas inicialmente com a família, depois na escola, onde as outras crianças vão mostrar para ela como falar, como agir, como se portar. Então, dessa forma, nas próprias palavras do Bourdieu, a ordem social é progressivamente inscrita na mente das pessoas. Ou seja, a ordem social não é algo natural, e sim algo aprendido socialmente, culturalmente. E de onde ele tirou isso? Lá nos anos 60, enquanto o Bourdieu estava estudando as divisões de classes na França, ele percebeu que as pessoas da mesma classe exibiam valores culturais bem parecidos. As coisas que as pessoas sabiam, às quais elas davam valor, o jeito que elas falavam, a escolha da roupa, as ornamentações que elas tinham pelo corpo, a visão sobre a arte, o lazer, o entretenimento, eram todos parecidos entre si quando estavam na mesma classe social. Então a gente leva à conclusão de que a construção do hábito ela não se deve nem à pessoa, nem ao ambiente ao redor, porque o hábito ele é criado através da interação das mentes subjetivas com as estruturas das instituições que existem ao redor. As pessoas elas nascem num grupo específico de uma certa classe social. Cada pessoa é definida por um estilo de vida especial, e o Bourdieu se referiu isso como status do grupo. Então, cada grupo de classe social tem um hábitos de grupo, que ao mesmo tempo define todos os outros hábitos de grupo na sociedade e também diferencia cada um deles. Vale lembrar que o hábito de grupo ele também está ali nas formas que a pessoa se expressa corporalmente, como ela fala, nos gestos. E aí entra que a classe social da pessoa ela pode ser percebida através tanto de como as pessoas falam, como elas riem, como elas pensam. Ou seja, a partir de tudo que as pessoas pensam e dizem. Na maioria dos casos, já que as pessoas nascem e crescem de um hábito de grupo, as pessoas praticamente elas não têm consciência da forma pela qual o hábitos ele pode tanto capacitar quanto pode restringir o jeito que elas pensam, que elas percebem, que elas agem e até como elas interagem com o mundo ao redor. O hábitos, como materialização
das disposições de um grupo maior a qual o indivíduo pertence, ele acaba oferecendo às pessoas uma clara noção do tipo de pessoa que elas são e o que elas, sendo essas pessoas, como elas deveriam pensar, como elas deveriam sentir, além da maneira também como elas devem se comportar dentro da sociedade. Então, o hábito, ele dá às pessoas um senso de lugar único, porque o seu eu interno acaba coincidindo com as estruturas do mundo externo. Mas quando o eu interno tem uma certa pensamento, estrutura, e não se dá de encontro com as estruturas que estão no mundo exterior, aí a pessoa vai se sentir deslocada e vai se sentir um peixinho fora d'água. Um conceito muito importante que não foi totalmente desenvolvido pelo Bourdieu, mas foi começado a falar por ele, depois mais pesquisado, é os processos de socialização. Então, para pertencer a uma sociedade, também a um grupo social, não tem só nascer. O nascer biológico, ele é um fato, principalmente para os pais, mas você não nasce na sociedade apenas quando você nasce, porque o recém-nascido ele não tem nem noção do que está acontecendo. Então, não basta nascer, tem que ser socializado. E as socializações, elas fornecem conhecimentos de como a gente tem que agir dentro da sociedade. Então, na verdade, a socialização ela serve para a gente aprender e fortalecer o tal do hábitos do seu grupo social, porque aí a gente vai aprender a conviver em sociedade de acordo com aquilo que vai ser internalizado e que coincide com as estruturas do mundo exterior. Vamos lembrar, só fazer um resumo rapidinho do que é hábitos, gente, só para a gente não se perder no que são processos de socialização. O hábitos ele é um conjunto de disposições sociais que são internalizados de forma individual e acabam moldando as nossas percepções, ações e sentimentos. O hábitos ele vai se criar a partir de uma interação entre o eu individual e a cultura do grupo e também das instituições sociais que são a família e a escola, ou seja, através do eu individual interno com a cultura do grupo e as instituições externas. Então, agir com base nesses parâmetros do que você aprende, do que o eu interno aprende com as instituições sociais, fortalece o hábito, tanto da pessoa quanto do seu grupo. O hábito, ele é reproduzido e ele evolui também com o passar do tempo, através da interação entre o subconsciente de uma pessoa com as estruturas sociais que ela se depara, principalmente quando ela se depara com estruturas sociais que são diferentes do que ela internalizou. Voltando para o processo de socialização, a gente tem que lembrar que a gente tem a socialização primária, que é aquilo que ocorre geralmente dentro da família e da escola, porque a família e a escola que vão ensinar as primeiras regras, os primeiros comportamentos que são aceitos dentro daquela sociedade e que a criança vai ter que repetir. Hoje a gente também pode dizer que a televisão, as mídias e a internet, elas também têm um papel muito importante nessa etapa da socialização. Já a socialização secundária, ela vai ocorrer em outros ambientes, como por exemplo, quando você é cidadão, dentro da religião, do grupo de amigos, dentro do emprego, e ela não vai se dar na mesma época da socialização primária, porque ela é mais ampla e ela pode ocorrer em vários ambientes. Por último, a gente também tem as formas de capital e campo, que são dois conceitos do Bourdieu. O Bourdieu, então, ele vai defender que o hábito de uma pessoa é feita de diferentes tipos de capital, que pode ser econômico, cultural, social e simbólico. O capital, segundo as palavras do próprio autor, é um conjunto de recursos e poderes utilizáveis que a pessoa tem. Então a gente vai ter o capital econômico, que vai estar ligado à renda, patrimônio, à produção em bens materiais. A gente vai também ter o capital cultural, que são aquelas capacidades intelectuais que as pessoas têm. E aí existem três formas. A que são incorporadas no corpo, que vai se referir às expressões orais. A gente também vai ter a forma objetiva, que é possuir obras de arte, quadros. E a gente vai ter as institucionalizadas, que é quando se tem diplomas e títulos. O capital social, eles são os recursos produzidos pelas redes sociais e também pela mobilização que a pessoa consegue e os capitais dessa rede mobilizada. A gente também tem o capital simbólico, que é ligado a honras, como rituais, etiqueta, protocolos. Já o campo, ele é um conceito que está ligado mais ao conceito de capital. Por quê? Porque no campo é que vão ocorrer as disputas de poder e a posição dentro da realidade social. O campo, ele é uma configuração das relações sociais
e são organizadas em posições de domínios diferentes. Qualquer espaço social onde houver forças desiguais de qualquer tipo dos capitais que eu citei agora, entre diferentes pessoas, pode ser um campo. Exemplos: a escola pode ser um campo, a ciência, a literatura, a política, e cada campo vai possuir as suas próprias regras que a gente aprende quando está inserido dentro desse campo através do hábitos. Pessoal, eram esses 3 conceitos que eu tinha para falar sobre o Bourdieu. Muito obrigada por terem ouvido a aula até aqui e até a próxima.